Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica aqui. Como você sabe, o nosso programa Realidade Fantástica é especializado em esoterismo, paraciências, ocultismo, trazendo um tema que está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, na mídia, está vivendo um reflorescimento que é o xamanismo. Para falar desse tema, que é fascinante, nós convidamos uma pessoa especializada, que é o José Benito Leonardi, conhecido pelo seu nome espiritual de Lobo Cinzento, que é um professor de xamanismo, né? Ele tem muitas qualidades, né? Herbalista, tem formação em fitoterapia, enfim, nós vamos falar no decorrer da entrevista sobre a formação dele e sobre esse trabalho, mas principalmente sobre esse tema que está chamando tanta atenção e está vivendo uma nova expansão. Tudo bem com você, José? Tudo bem, João. Te chamo de Lobo Cinzento ou de José? Como é que você prefere? Como você fica à vontade para você. Vou te chamar de Lobo Cinzento, Isso. né? Até pra gente entrar mais na No egrégora. clima, né? Isso. Então, Lobo, como é que fica essa questão? Para quem não conhece, o que é xamanismo? Vamos começar definindo o tema. Olha, xamanismo, na verdade, eu sempre costumo começar assim explicando. Não é religião e não é seita. Né? Isso é uma coisa importante de se entender, porque às vezes há muita confusão como se fossem religiões indígenas. Começa que não é religião nem é seita. Na verdade, o xamanismo ele é mais um conjunto de técnicas e práticas que essas culturas ancestrais, a gente está falando aí de 20 mil, 30 mil anos atrás, eles estimularam para até sobreviver no meio ambiente, que não tinha tecnologia como nós temos hoje. Então a tecnologia deles era mais uma tecnologia, digamos assim, poderíamos falar espiritual. Então essas pessoas desenvolveram dons e habilidades de perceber, de como se fazer uma leitura, por exemplo, com as pedras, com os vegetais, uma sintonia com o mundo animal, né, do que era melhor, como eles poderiam sobreviver, onde eles poderiam caçar, pescar, os conceitos, por exemplo, do que eles colhiam, sejam de ervas ou de frutas, eles faziam isso o suficiente para que eles se alimentassem, deixando o resto para que os outros animais e outros seres também pudessem compartilhar. Então o xamanismo ele não é propriamente uma religião, né, e nem uma seita. Okay. Ele é mais uma forma de você viver em conexão com o sagrado. E nós temos, Lobo, a presença do xamanismo praticamente em todas as culturas. Sim. Né? Qual que é essa relação do xamanismo, das práticas xamânicas e dos xamãs com as religiões ancestrais, por exemplo, tanto indígenas como as tradicionais? O xamanismo ele é a raiz. Né? Como ele foi a primeira forma da manifestação espiritual dos seres humanos, essa conexão com a visão do sagrado, né? Por exemplo, as pessoas viam um raio cair numa árvore e pegar fogo. Isso era uma manifestação de algo divino para eles, porque não era natural, não era uma coisa que eles faziam todo dia. Então, o que acontece? Se você for ver hoje, praticamente todas as religiões, mesmo as ancestrais, como o hinduísmo, como o judaísmo, enfim, e tantas outras, inclusive os próprios sistemas chineses, eles têm base xamanista, entendeu? E o importante de entender a base xamanista são dois conceitos, que é panteísmo e animismo. Vamos esclarecer, panteísmo e animismo, que vem assim. Panteísmo é a visão, por exemplo, a crença de que o poder criador, Deus, né, não só numa figura masculina, mas o princípio que tem tanto energia masculina quanto feminina, está presente em todas as coisas que estão materializadas e criadas aqui. Ou seja, o divino está em tudo, isso é panteísmo. Né? E o animismo é o conceito, o entendimento de que tudo é dotado de algum nível de energia e consciência. Ah, que interessante. Por exemplo, as árvores, as plantas, os minerais, os animais, tudo é visto, por exemplo, como dotado de algum nível de consciência e dotado de energia de alma. Ah, perfeito. Entendeu? Então, baseando nisso aí, você tem toda a estrutura de como é a visão xamanista do mundo e por que a maioria das grandes religiões, muitas do passado e outras vigentes ainda, elas estão estruturadas em cima desses conceitos. Sem dúvida. Então nós podemos ter o xamanismo como a raiz, a árvore, entendeu? E as outras religiões são os galhos dessa árvore. O xamanismo poderia-se dizer que é a religião ancestral. Sim. De todas, né? Poderia, se nós formos usar um nome digamos assim, como religião, se fosse chamar de religião, seria a religião matriz, a ancestral,
que deu a raiz que deu para todas as outras o crescimento. Agora, por que, Lobo, está tão associado ao xamanismo, pelo menos a gente vai falar depois do xamanismo e do neo-xamanismo, né? Desse reflorescimento das práticas xamânicas. Está tão associado a práticas indígenas. A gente vê muitos elementos ligados a culturas indígenas de vários países. Os índios norte-americanos, os índios sul-americanos, os índios da Austrália, da África, da Ásia, os xamã nepalês, butanês, tibetano. Por que esses elementos, né, estão tão ligados ao xamanismo? Porque aconteceu uma coisa histórica, né, que a gente tem que entender dentro desse contexto histórico. Por exemplo, a Europa, praticamente todo o continente europeu, ele era de estrutura xamanista antes da chegada do cristianismo. A chegada do cristianismo, o que aconteceu? Ela praticamente, inclusive com Roma, quando Roma nos primórdios entrou, por exemplo, levando sua cultura, sua visão de mundo, e depois, através de Roma, o próprio cristianismo, eles, digamos assim, praticamente sufocaram todos esses princípios espirituais ancestrais dessas culturas europeias. Isso é histórico. Isso é histórico, isso não é uma questão de conceito nem de visão, isso é fato histórico. Então, muito daquelas culturas que eram de base xamanista, que tinha na Europa, como os celtas, germânicos, ucranianos, druidas, por exemplo, se você for ver os druidas, os ritos ancestrais deles, eles usavam uma capa feita de penas de animais, usavam um animal na cabeça, por exemplo, assim, um animal com penas, simbolizando o voo do espírito. Então, era de base xamanista. Então, esses elementos indígenas entraram fortemente hoje na visão xamanista do mundo. Por quê? Porque como as Américas e essas culturas tribais foram descobertas bem depois, entendeu? E elas subsistiram muito mais do que as culturas europeias, é o que ficou na visão do pessoal novo, a associação de xamanismo com culturas indígenas. Exato. Que é a visão que nós leigos recebemos, que as pessoas têm. Até pela mídia. Porque as culturas tribais, digamos indígenas, culturas, digamos, da América do Sul, América Central e outras, elas mantiveram por mais tempo, apesar das perseguições religiosas e tudo, não foram tão sufocadas quanto foram, por exemplo, na Europa. Entendeu? Claro que houve muitas coisas, assim, muitos descalabros e coisas totalmente assim inaceitáveis na América do Sul, América Central, o que foi feito com as culturas indígenas. Com certeza, os pré-colombianos, né? Os pré-colombianos foram dizimados. Horrível. Então o que aconteceu? Mas eles conseguiram subsistir. Então, como o xamanismo ele teve um renascimento a partir da década de 60, entendeu? Né? Com o Michael Harner, com o próprio Castanheda, se associou a como eles foram buscar esses conhecimentos nos meios indígenas, na América do Sul, associou-se isso. Perfeito, daí vem esse link. E esse link, entendeu? Então, por isso hoje, por exemplo, as pessoas acham que xamanismo você tem que ser indígena. E na verdade não é, o xamanismo é transcultural. Inclusive pela explicação que você está nos dando, Lobo, que é maravilhosa, a gente vê que o conceito de sagrado no xamanismo é muito mais amplo. Muito mais amplo. Com respeito a outras religiões, mas é mais amplo do que outras matrizes religiosas. Tanto que o xamanismo... Você acabou de explicar, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Para nós, a terra, a pedra, o animal, uma planta, uma árvore, o vento, os elementos, tudo é dotado de vida e energia. Uma pergunta que cabe, esses conhecimentos, você pode dizer que eles foram preservados ao longo da história? O xamanismo que nós estamos vivendo hoje, você acabou de falar do neo-xamanismo, que ele revive na década de 70, né, com os livros do Castanheda, você citou uma outra pessoa. O Michael Harner. Isso é um neo-xamanismo, ou pode-se dizer que os conhecimentos ancestrais eles estão reencarnando agora, ou é a mesma linha ininterrupta? Ele é uma forma de neo-xamanismo, entendeu? O que acontece? Pegou-se muito dessas bases, desses conhecimentos, e foram adaptados à nossa cultura moderna, entendeu? Porque hoje, por exemplo, o xamanismo tradicional é difícil de você vivenciar ele hoje, modernamente, porque ele é baseado numa cultura tribal, em que as pessoas se conheciam desde que nasciam, compartilhavam os mesmos hábitos alimentares, costumes, vestimentas e tudo mais. Então era fácil de você fazer uma estrutura, por exemplo, que todo mundo seguia, não havia contestação. Perfeito. Numa cidade grande como hoje, vamos citar Curitiba, é uma cidade composta por muitas etnias, muitos credos, muitas crenças. Então você não tem como hoje impor para as pessoas, por exemplo, o certo de espiritualidade é só isso aqui. Porque você vai bater de frente com as crenças e vai parecer que você está querendo impor para as pessoas. Sem dúvida. Então aí entra o neo-xamanismo. O que ele pegou muito da cultura ancestral, com algumas adaptações,
para que ele possa sobreviver e ser útil numa sociedade moderna. Uma sociedade moderna como a nossa, por exemplo, as pessoas têm problemas que nas culturas tribais não tinham. Inexistem. Inexistem. Então, o que acontecia? É importante que as pessoas tenham, por exemplo, hoje desenvolvimento pessoal, o conhecimento. Hoje nós temos muitas doenças da alma que essas culturas tribais não enfrentavam. É verdade, não conheciam. Né? Não conheciam. Mas qual que seria a diferença? Porque, por exemplo, você além de professor de xamanismo, podemos falar, você é um xamã. Sim. De um xamã como você, por um xamã que ainda exista, por exemplo, um xamã tibetano, que ainda exista ali, qual que seria a diferença? Então, o xamã tribal, a diferença entre nós é que o xamã tribal, ele trabalha dentro do contexto da cultura e da espiritualidade do meio em que ele vive, da tribo. Entendo. Um xamã como eu hoje, numa sociedade moderna, o que acontece? Nós procuramos adaptar o conhecimento ancestral de uma forma que todas as pessoas sejam uma fonte em que todos possam beber. Perfeito. Então não é dogmático. O xamanismo não é dogmático. Não é dogmático. O xamanismo não faz pré-julgamento de outras crenças. Você pode aprender a praticar o xamanismo independente de que credo você tenha. Você pode ser católico, espírita, o que você quiser, e você pode aprender muitos fundamentos do xamanismo e trazer para a tua vida. Não há julgamento e você não vai ser proibido por causa disso. Você não tem que abrir mão do que você é para praticar xamanismo. Lobo, se fosse para resumir alguns conceitos fundamentais do xamanismo e resumir um pouquinho das práticas xamanistas. Aliás, práticas hoje modernas do xamanismo, elas envolvem muito a cura. O xamanismo moderno está voltado muito hoje para a cura, entendeu? Do ser humano. A nível, por exemplo, parte do princípio de que nós não somos um ser somente físico. Nós temos um campo mental, um campo emocional, um campo físico, digamos, e um campo emocional. Certo. Então trabalha-se várias técnicas do xamanismo de cura, muitas vezes para equilibrar e curar esses 4 campos. Porque a visão de doença no xamanismo é o seguinte, quando ela aparece no nível físico, é porque nos outros níveis você já está totalmente descompensado. Okay. Então trabalha-se, no xamanismo moderno, você trabalha a cura na raiz. Entendo. O que está causando aquilo? Se é a nível mental, se é a nível emocional, se é a nível espiritual, teus campos de energia. Então nós vamos na causa. Perfeito. Entendeu? Tanto que, por exemplo, se você chegar com uma doença física, eu não vou proibir você de ir no médico. Claro. Você pode ir no médico, eu vou tratar a origem. O médico vai te dar remédio porque está acontecendo aqui agora. O xamã é um terapeuta, então. Ele é um terapeuta. Hoje, modernamente, você é um terapeuta? Eu sou um terapeuta, eu trabalho com várias terapias xamânicas, inclusive o resgate de alma, que é um... Fala um pouquinho, porque eu vi aqui no seu currículo, você Sim. é etnoterapeuta, eu não sei o que é. Etnoterapia quer dizer que são terapias que você trabalha com terapias nativas, terapias xamânicas, que às vezes a gente não usa muito o nome xamânico, porque às vezes há um certo preconceito. Sim, infelizmente. Ainda, infelizmente. Então a gente usa etnoterapia, que são terapias ligadas a várias etnias. Então eu posso usar algumas técnicas, por exemplo, que são de indígenas norte-americanos, de xamãs europeus, de indígenas sul-americanos. Que a gente sabe que funciona, inclusive foi feito um estudo de parapsicólogos muito famoso Sim. na década de 70. O livro até não existe mais. Curas parapsicológicas, eles foram beber muito nas práticas xamânicas. Inclusive hoje em alguns cursos de formação em terapia, por exemplo, em psicologia transpessoal, tem abordagem de técnicas xamânicas de cura. Que interessante. Porque o xamã, o que ele faz? O xamã, ele trabalha, por exemplo, com as tuas crenças, não removendo as tuas crenças, mas fazendo com que as tuas crenças trabalhem a teu favor. E a terapia, acho que se não me engano, a terapia da sombra? Terapia da sombra, que é a terapia de reintegração da sombra. O que é a sombra? As sombras são os nossos aspectos que às vezes a gente passa a vida inteira negando. A gente nega muitas coisas, a gente releva, eu não sou uma pessoa assim. Eu não falo aquilo. A gente muitas vezes cria máscaras sociais para viver numa sociedade moderna e a gente termina sublimando e colocando para baixo do tapete muito daquilo que nós verdadeiramente somos. E o que é surpreendente é que muitas dessas máscaras, eu vi isso na minha própria vida, até fazendo terapia, você não tem ideia que você está mascarado. Sim, não tem. Você tem a máscara. Muitas vezes a pessoa não tem consciência. Ela durante anos ela foi desenvolvendo aquilo sem ter uma consciência de que estava criando aquela sombra. Exato. Então a sombra, na verdade, ela não é a tua inimiga, ela é a tua maior aliada. Porque muito daquela energia que você botou para baixo do tapete é a energia que te enfraqueceu, a ponto de depois você ter que fazer várias terapias para se equilibrar. Exatamente. Quando você reintegra a sombra, você reintegra todos os aspectos do teu ser, de quem você realmente é. É um trabalho de empoderamento pessoal. Eu percebo que essa ligação tão profunda com a natureza, isso é inseparável do xamanismo. Isso é inseparável, é base. Vamos falar um pouquinho das práticas, da ritualística xamânica. Eu sei que algumas são feitas, por exemplo, na mata. Você pode falar um pouquinho disso? Tem várias cerimônias que são feitas na natureza. Por exemplo, tem a tenda do suor.
né, que é feita em várias partes do mundo, né, a metodologia que o pessoal mais usa modernamente é das tribos das planícies norte-americanas. Não é o Temascal isso, né? Que eles chamam. Só que Temascal, na verdade, é um termo maia, que seria equivalente à casa de suor, como se fosse uma sauna. Porque o deles é uma casa fixa, feita de pedra e barro, entendeu? E, na verdade, a tenda do suor, ela é diferente, ela é feita móvel, você pode colocar a tenda aqui, ali, levar para qualquer lugar. Só que o princípio dela é a purificação, a sudação, o suor, porque através do suor você elimina, por exemplo, em 1 hora de Temascal, você elimina quase 1 litro de toxina do teu corpo. Nossa! Então o Temascal, a tenda do suor, ela pode ser usada no contexto terapêutico, como pode ser usado no contexto espiritual. Você lá dentro, por exemplo, você está fechado no escuro com aquele suor, é uma recriação do ventre materno. Ah, de fato, né? Você, como se estivesse dentro do útero da mãe. Então trabalha ali os elementos, você trabalha as coisas inerentes ao elemento ar, ao elemento fogo, que são as tuas ações, a tua personalidade, as tuas emoções. Você vai trabalhando várias coisas ali dentro. Que bacana. Então, uma das práticas é essa. Tem as práticas de fogueira, que você constrói uma fogueira, as pessoas sentam em círculo, então às vezes você toca tambor, você conta histórias, porque o xamã também é um contador de histórias, porque contar histórias também é uma forma de terapia. Sim, sem dúvida. Porque na contação de histórias, eu uso vários elementos ligados à natureza para explicar para você e te dar uma ideia, às vezes, do propósito daqui, dependendo do tema que eu estou abordando ali. Que coisa fascinante. Um tema que é delicado para as pessoas que não conhecem o xamanismo, mas que também é muito associado pela mídia, pelos leigos, é o uso de substâncias psicoativas no xamanismo. Então a pergunta seria, Lobo, existe isso? Qual que é a ligação dessas substâncias? Algumas das mais conhecidas é a ayahuasca, né, do Santo Daime, etc., que alguns associam à prática xamânica. Existe isso? Em que contexto é usado? E se existem riscos de se usar isso fora desse contexto? Na verdade é assim, tanto o uso da ayahuasca, quanto o peiote, quanto o rapé, o uso deles, eles não são o xamanismo, eles não são o caminho, eles são ferramentas. Na verdade, o que acontece? Tanto o uso da ayahuasca como todas essas ervas psicoativas, elas eram já usadas antigamente pelos pajés e xamãs. Sim. Principalmente a ayahuasca, que é da América do Sul, era utilizada no seguinte contexto. O pajé, por exemplo, ele ia ver qual o problema que você tem, se você ia consultar com ele. Se ele não conseguisse, com o conhecimento que ele tem, definir o que estava acontecendo com você, ele tomava a ayahuasca para entrar em estado alterado e, através desse estado alterado de consciência, ele ter uma nova visão sobre o teu quadro. Talvez a causa. A causa. Então era um uso para fazer um diagnóstico. Interessante. Entendeu? Hoje, o que o pessoal faz? Muitas vezes o pessoal não usa nesse contexto de sagrado nem com cerimônia, usa-se de forma recreativa. E daí podem existir riscos. E existem riscos. Por exemplo, que o correto, antes do uso de qualquer erva psicoativa, é um estudo da pessoa das condições físicas e clínicas dela. Entendo. Porque como eles têm reações físicas muito fortes, até por causa da bioquímica das plantas, sim, a pessoa pode ter uma parada cardíaca, pode ter qualquer problema, dependendo uma alteração de pressão para cima ou para baixo. Sim. Então, na verdade, não é que ela é errada, ela não é errado o uso de ervas psicoativas, só que ela tem que ser usada dentro de um contexto cerimonial e para um objetivo sério. Sob supervisão, né? Sob supervisão de quem realmente conheça. Tanto que, por exemplo, os xamãs, tradicionalmente, os pajés, às vezes usam a ayahuasca 1 ou 2 vezes no ano. Olha só, bem mais espaçado. Não é toda semana nem a cada 15 dias. É usada dentro de um contexto de diagnóstico, é que nem o tambor xamânico é utilizado para alteração de consciência, para diagnósticos também e percepção de coisas que às vezes a olho nu você não percebe. Que coisa interessante. Você acabou de falar do tambor xamânico. Eu pedi para você trazer algum instrumento ligado ao xamanismo. Sim. Você pode mostrar pra gente? Tenho, e explicar. Então, eu trouxe o tambor e trouxe um chocalho. Opa, então vamos chocalho, por exemplo, o chocalho, esse aqui é um modelo de chocalho feito com um tipo de cabaça, que não é essa cabaça que a gente tem no sul, isso aqui é uma cabaça que tem em Rondônia. Então ele tem todo um desenho que foi feito, esse desenho foi feito por um indígena, para mim, ele fez esse desenho utilizando um dente de crocodilo. Olha só. Fez todo esse desenho. Então se você olhar, ele tem um rosto desenhado. É verdade. Olha, é verdade. Então isso aqui representa a natureza do espírito que está aqui. Interessante. Entende? Então o chocalho, o que ele é? Ele é utilizado para marcação em algumas danças,
para fazer quebra de couraças energéticas, depende de uma limpeza. Interessante, aí entra naquela questão não sei se foi o Groff que falou das couraças, o Reich. Isso. O Reich falou muito das Ele couraças. ajuda a quebrar essas couraças energéticas, fazer um alinhamento dos meridianos. É utilizado às vezes para você chamar o animal de poder, o xamã, chamar o seu animal de poder para fazer uma leitura energética, ajudar no processo. Ele é utilizado para limpar ambientes também. Você pode limpar energeticamente o ambiente com um toque dele, o tipo de toque. Seria uma tecnologia semelhante ao do incenso, por exemplo. Sim, a gente sabe exatamente. que dá uma esterilizada. Só que aqui você utiliza o som. Porque o som dentro do xamanismo não é só, por exemplo, eu não estou tocando assim. Cada ritmo, cada batida dessa é uma frequência sonora, é como se fosse um disparo. Que interessante. Isso tem fundamento na física? Na física, entendeu? Nada que você faz no xamanismo é feito, por exemplo, como se fosse uma coisa primitiva de povos ignorantes. Eram coisas que culturas estudaram e praticaram por milhares de anos. Então eles têm um contexto, eles sabem o que está fazendo. Então cada toque tem um porquê de ser. Entendeu? Um chocalho. Vamos ver o tambor. E o tambor... que a gente sabe que é muito utilizado, né? O tambor... Explica o significado e o impacto terapêutico do tambor. Então, o tambor é utilizado, por exemplo, dentro da tradição que eu sigo, tanto que eu não sou contra. Eu mesmo já usei a ayahuasca em anos atrás, até para ver como funcionava, tudo. Mas dentro da tradição que eu sigo, não se usa ayahuasca nem ervas psicoativas. Não porque a gente é contra, mas que a nossa tradição é diferente. A gente usa para alteração de consciência a percussão do tambor. Que claro, porque vai reverberar nos centros psíquicos da pessoa. Isso, exatamente. Isso já foi feito um estudo em Londres, em vários lugares. O toque do tambor, o que ele faz? Ele desce o nível de frequência do teu cérebro ao nível alfa ou ao nível teta. Então, às vezes, você pode ir de 7 a 13 Hz. O nível de frequência energética do teu cérebro te coloca próximo ao sono. Tá brincando? Aham. Que coisa. Então, esses estados podem ser usados para cura. Por exemplo, se eu desço o teu nível mental nesse nível, você fica entre o sono e o despertar. Então, se eu estou fazendo uma cura para você, eu posso criar um processo ali, quase como se fosse uma hipnose para ajudar a curar determinados processos internos teus. Isso é fantástico. Então, quando a gente vê, por exemplo, um pajé norte-americano batendo ali um tambor e fazendo um cântico, né? Hey, hey, Sim. Hey. Não é um ignorante que está se utilizando de práticas supersticiosas. Ele está falando é uma tecnologia hoje comprovada. Tecnologia espiritual, é o que eu falo, que antigamente não tinha a tecnologia científica que nós temos hoje, mas era uma tecnologia energética espiritual, que era utilizado pelos xamãs para que as comunidades pudessem sobreviver. Por isso até que a humanidade chegou, sobreviveu 30, 40 mil anos. O xamanismo, por exemplo, para você ter uma ideia, tem alguns registros históricos de pesquisadores de que as práticas já eram feitas em torno de 40 a 50 mil anos no passado. Nossa. Ou seja, é mais antigo que qualquer forma de religião que nós conhecemos. Fantástico. Com relação ao instrumento de percussão, uma pessoa poderia perguntar, não, mas não pode ser qualquer tambor, você não pode comprar na loja da esquina, ou o elemento que forma o tambor faz diferença? Exatamente isso. Veja bem, os elementos que formam o tambor são diferentes. Um outro detalhe. Mas eles influem no resultado final? Influem no resultado final. Por exemplo, todo esse tambor aqui, ele é feito totalmente de materiais, por exemplo, naturais. Isso aqui é uma pele de animal, não é pele sintética. O aro de madeira é um aro de madeira natural, não é plástico, nenhum material coisa. E a amarração dele é feita com rami, que é uma fibra vegetal. Ah, que bonito. Entendeu? Alguns amarram com pele, que pode ser feito também. Eu optei por amarrar com rami, porque é uma fibra vegetal extremamente durável e ajuda no alinhamento energético do tambor. E na percussão você acompanha com cânticos também ou não necessariamente? Não necessariamente. Dependendo do processo, ele pode ser acompanhado com cântico. Por exemplo, se o objetivo é alterar consciência, estado de alteração, eu não preciso cantar. Se eu quiser, por exemplo, cada canto é uma entonação energética e eu canto vogais. As vogais são ligadas aos elementos e aos chakras. Peraí, agora você falou uma coisa sensacional. Então, calma aí, você está falando que se você prioriza vogais, isso não tinha conhecimento. Tanto você não usa de consoantes. Tanto que um xamã, se ele estiver cantando, por exemplo, ali, ele usa um canto, por exemplo, que às vezes para quem está de fora acha estranho. O cara está ali assim... O cara tá lá, e aí ele vai indo. É verdade. Tá entendendo? Então ele vai indo. O que ele vai fazendo com isso? Dependendo da necessidade, ele vai alinhando os 4 elementos em você ou determinados chakras em específico que seja necessário. É um mantra? Seria um mantra? Seriam como mantra, seriam palavras de poder, só que forma cantada.
dessa forma. Fantástico, que coisa. Você veja que é aquilo, a gente precisa estudar, precisa Isso, conhecer, na verdade, antes de formar uma opinião. Isso, o xamanismo você precisa conhecer ele profundamente, porque do contrário, ele parece simplesmente uma prática primitiva de povos ignorantes e atrasados, o que ele não é. Pelo que você está falando, não é justamente o contrário. Não é, por isso que o xamanismo é uma coisa que se a pessoa quiser praticar e aprender xamanismo, isso é uma das coisas que eu falo. Ser xamã, você tem que nascer com os dons e habilidades para isso. Certo. E aí, às vezes a pessoa, numa nossa sociedade, a pessoa pode nascer com dons xamânicos e não sabe. Quando você fala dons xamânicos, seriam os chamados clarividência, telepatia? Pode ser, por exemplo, em princípio todo xamã tem que ser médium. Ah, tá. Porque a mediunidade, ela não é uma faculdade só de quem trabalha no espiritismo ou na Umbanda. A mediunidade é todo aquele que tem capacidade de interagir com o mundo espiritual. Isso pode ser o mundo espiritual de uma árvore, de uma planta, de um animal. Entendo. Entendeu? Porque há uma visão, muitas vezes, quando se fala em mediunidade, de ligação com o espiritismo e Umbanda. Nada contra, mas sim. É um tipo de espiritualidade. Sim. No xamanismo, você tem que ter esses dons mediúnicos que te permitem essa interação com os outros níveis de realidade, porque inclusive xamã é uma palavra de origem tung, siberiana, que quer dizer aquele que enxerga no escuro. Ou seja, ele não enxerga com os olhos físicos, ele enxerga com os olhos espirituais. Que bonito isso. Capaz de entrar nas outras realidades e interagir com os espíritos. Muito bonito. Então, para isso, você tem que ter uma boa dose de mediunidade. Digamos que, por exemplo, o Jamil não nasceu com nenhuma faculdade, mas ele gostaria de se tornar um xamã. Isso então, é possível ou não? Você pode aí se tornar um xamanista. Um xamanista, um aprendiz. Que é uma pessoa que aprende a utilizar várias técnicas e fundamentos do xamanismo na sua vida. Isso é ensinado. Isso é ensinado, isso você pode aprender. Você se torna um xamanista, que é um praticante de técnicas xamânicas. Inclusive com possibilidade de intervenção terapêutica. Sim, você pode aprender essas técnicas e se tornar um terapeuta, por exemplo, um etnoterapeuta, um terapeuta xamânico, porque você vai aprender essas técnicas e utilizar para curar a si e curar os outros. Olha, Lobo, a gente poderia ficar aí alguns 6 programas com falando. Com certeza. Você já está de antemão convidado, intimado a voltar. Mas antes de a gente terminar o programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você é professor de xamanismo, você tem uma escola, né? Tem, nós temos Fala um pouquinho da sua escola, como é que as pessoas que estão interessadas podem acessar os cursos. O nosso espaço chama-se Grupo Mãe Terra, inclusive nós temos um e-mail que com esse nome... Já está aparecendo aí, professor. Grupo Mãe Terra, nós temos o espaço que fica lá na rua Conselheiro Dantas, número 1231, que é um espaço onde a gente faz algumas práticas, tem alguns cursos, tem atendimentos terapêuticos, tanto na área de xamanismo, como também na parte de psicoterapia e, por exemplo, constelações familiares. Você, por exemplo, como terapeuta, você trabalha além das práticas xamânicas com quais outras terapias? Eu trabalho com cromoterapia, trabalho com terapia prânica, entendeu? Trabalho com fitoterapia, que é a cura através de plantas, e uma ramificação da fitoterapia, que é a fitoenergética, que você aprende a trabalhar com a cura das plantas, a energia delas. Aprendendo a transferir a energia curativa das plantas para os campos de energia da pessoa. Eu imagino que você tenha muitos casos de sucesso terapêutico mesmo, né? Tenho mesmo. Poderia falar de depoimentos? Não, mesmo porque isso é uma coisa que a gente pode, nós estamos até organizando isso para as pessoas que já passaram pelos processos comigo, com a gente lá, eles darem depoimentos deles, entendeu? Dos resultados que eles tiveram, entendeu? E inclusive a gente tem esse ensinamento para as pessoas que se dispõem, que querem aprender. A gente tem um espaço disponível para quem quer aprender as técnicas de cura, os princípios do xamanismo. Há um espaço para isso em Curitiba, sim. Perfeito. Inclusive a construção de tambores, a pessoa aprende a construir o seu próprio tambor com a sua própria energia. Tem isso também, a pessoa imanta o imanta, ela põe a energia, ela aprende os fundamentos do tambor, o que representa esse círculo, representa o círculo da vida. Olha que coisa. Aqui o tambor está abraçando, isso aqui representa a energia da mãe terra abraçando o círculo da vida. Tem o tambor com pele dos dois lados, que significa o princípio, o Pai Céu e a Mãe Terra abraçando o círculo da vida. Tudo tem um porquê, nada é simplesmente de forma aleatória. Uma coisa que eu não posso deixar terminar o programa sem te perguntar, eu acabei, falha minha, não te perguntei. A dança, parece que tem dança, um elemento interessante. A dança no xamanismo tem vários tipos de danças ancestrais e todas elas são danças com movimentos que trabalham energias corporais, energias espirituais, o despertar de determinados poderes. Que coisa. Todos feitos com essas danças ancestrais. Olha, Lobo Cinzento, olha, você é uma figura fascinante, viu? A gente agradece muito você ter vindo ao programa, convidamos para você voltar e aproveita o pessoal ali do Realidade Fantástica que está nos acompanhando e no mundo todo, deixa a tua mensagem, uma mensagem xamânica, o que você quiser falar para eles ali.
O que eu posso dizer é assim, independente de crenças que as pessoas tenham, independente da fé, busquem o conhecimento, mas um conhecimento sem julgamentos, um conhecimento sem predisposições. Abram suas mentes, abram seus corações para conhecer mais profundamente, até mesmo aquilo que vocês acham que já conhecem bastante. Procurem conhecer mais profundamente, tudo esconde, às vezes um segredo, tem algo, algum detalhe que passou desapercebido que às vezes pode ser fundamental na vida de vocês. Mas busquem esse crescimento, não se preocupem com fés, com crenças, com julgamento de ninguém. Abram suas almas para isso, que o caminho para o conhecimento, o caminho para a sabedoria é essa abertura. Perfeito. Obrigado, gratidão. E você não esqueça de se inscrever no nosso canal. Você tem aí, nesse cantinho inferior, inscreva-se, assine o nosso canal, deixa a sua mensagem no feed de notícias, manda um e-mail com a sua sugestão de pauta, com as suas impressões sobre o nosso programa. Você nos ajuda a construir o programa. E sempre lembrando que é uma coisa que você tem que ter no seu coração. O mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.